Guarapuava, 1810. Ali não se pode ver onde começa o índio e onde termina a terra. Conectados por suas raízes, convicto como sentinela, preso em sua missão. Ali, no seio da natureza, respira a pele vermelha e pulsa forte o coração de um bravo. Para se ter uma compreensão exata deste enquadramento que nós queremos fazer nessa oportunidade, é preciso avaliar as eras em que as coisas aconteceram e as fases em determinadas eras. Desde o século XVI, século XVII, século XVIII, vejo que foi assim um período longo, havia uma disputa muito grande pelas terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Então, cada um queria estabelecer a sua posse aqui no Novo Mundo. Temos que nos lembrar que Guarapuava já está dentro de um contexto mais amplo desde o tempo das descobertas. Guarapuava já era de interesse dos portugueses, né? Em 1541, Cabeça de Vaca passou por aqui para tomar posse da região e denominando a província de Vera. Depois, os jesuítas de 1610 a 1632 estiveram aqui, os jesuítas espanhóis. Então, eles conheceram toda a região, conheceram todos os campos. E os portugueses souberam da notícia desses campos através das jesuítas e dessas expedições, né? Ela, bem no início, os campos de Guarapuava até não é Guarapuava, chamava-se Guarapuaba, na língua indígena. Antes da determinação para se conquistar os campos de Guarapuava, é importante lembrar que a estratégia foi elaborada pelo Marquês de Pombal, na corte portuguesa, com a participação de pessoas que desenvolviam um plano de expansão territorial da descoberta aqui na América do Sul. Porque até então nós estávamos limitados pelo Tratado de Tordesilhas, assinado antes da descoberta do Brasil, entre a corte portuguesa e a corte castelhana, em que os portugueses se limitariam da foz do rio Amazonas até Itanhaém, uma linha imaginária. Dali para o ocidente, tudo era Espanha, tudo pertencia à Espanha. Então, o rei Dom José I, ele nomeia Marquês de Pombal, e Marquês de Pombal foi um ministro assim que criou um grande processo de renovação, de modernização do próprio Portugal, e também traça uma política diferente de ocupação das colônias, principalmente da província de São Paulo, capitania de São Paulo.
E o Marquês de Pombal, então, ele nomeia um homem muito importante lá de Portugal, que é o Morgado de Mateus. O Morgado de Mateus, então, chega e assume a província, o governo da província de São Paulo, em 1765. Mas Dom Luiz Antônio Botelho de Souza Mourão traz como seu ajudante de ordens seu sobrinho, que era o Afonso Botelho de Sampaio e Souza. E com a grande preocupação de que deveria se tomar posse desta vasta região, o que o Morgado de Mateus faz? Ele manda o seu sobrinho assumir a guarda de Paranaguá e determina as expedições para vir povoar e conquistar toda esta região. Tudo isso aconteceu antes de 1810. O território do futuro município de Guarapuava já foi percorrido por diversas excursões, por diversas pessoas que por aqui transitaram. Mas talvez a mais expressiva foi a de Afonso Botelho de Sampaio e Souza, quando ele percorria o rio Iguaçu na ânsia de descobrir minerais, metais preciosos e consolidar o território para a colônia portuguesa. Deu-se nessa ocasião a descoberta dos campos de Guarapuava através de um miliciano, Cândido Xavier, que comandava uma das expedições. O Afonso Botelho chega e vai encontrar-se com o Cândido Xavier, que refez o caminho pelo rio Iguaçu e subiu o rio Jordão, e pouco acima da foz do rio Pinhão, porque o rio Pinhão cai no rio Jordão, o Afonso Botelho, com a sua caravana, ao atravessar o rio, os cavalos rodam, porque era um val com pedras lisas, e o Afonso Botelho estava morrendo afogado, e ele foi salvo. E quando tiraram da água, ele disse: eu nasci de novo, eu fui batizado de novo. Este rio vai se chamar Rio Jordão. E Guarapuava, eles não sabiam que era Guarapuava ainda, mas sabiam que era o Terceiro Planalto, que desse Terceiro Planalto os rios eram rios caudalosos. Iguaçu, o Ivaí, o Piquiri, que nasce aqui na Serra da Esperança, o Jordão, que nasce aqui em Guarapuava, né? Todos esses rios desaguam na Bacia Platina, na Bacia do Prata. E em 9 de setembro de 1770. Mas ficou depois estagnada, porque com a saída do Marquês de Pombal, morreu o rei de Portugal, assumiu Dona Maria I, que era chamada de a Louca, né? E ela daí despediu o Marquês de Pombal. Então tudo que ele tinha programado ficou estagnado. Começa uma mudança muito grande na Europa toda. As monarquias começam a cair na Europa. E com a queda das monarquias, Portugal consegue sobreviver como monarquia fugindo para cá. A família real foge para cá e quando vem para cá, o Dom João, que é o regente, ele não é o rei, a filha de Dom José é a rainha, só que ela não exerce o governo por estar fora de si. Ela tinha ficado louca por causa da morte do seu filho, que morreu de varíola, né? E então o Dom João, o outro filho que não era o sucessor, não era da linha sucessória, ele acaba se tornando o sucessor e é regente quando a família chega para cá. E somente quando veio Dom João para o Brasil é que eles recomeçaram essa questão de exploração e para tomar posse da terra justamente para evitar que os espanhóis avançassem.